Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da sexta semana da Páscoa. Continuamos aí refletindo sobre o capítulo 16 de João, hoje os versículos de 20 a 23a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. É interessante, né? Por quê? Esse texto de hoje. O mundo se alegrará porque, aos olhos do mundo, Jesus era um subversivo. Era alguém que queria deturpar a fé do povo. Esse é um dos aspectos que levou Jesus à cruz. Outro aspecto interessante, as autoridades religiosas de Jerusalém, nós vimos isso na Semana Santa, tinham medo de que Jesus criasse uma revolta popular e os romanos viessem e destruíssem e arrasassem com Jerusalém. Daí a profecia de Caifás, que diz que é melhor que um homem morra do que uma nação inteira seja dizimada, pereça. Portanto, podemos dizer sim que a morte de Jesus, lógico, para nós cristãos, tem um cunho espiritual, ele morre na cruz para libertar a humanidade do pecado, também teve um cunho social-político. Jesus era alguém que não era bem visto pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Era visto como um transgressor, como alguém que não respeitava a lei, não respeitava o sábado, não respeitava isso, não respeitava aquilo, então ele deveria morrer. E ele dizia abertamente que ele era filho de Deus. Imagina, isso é uma aberração, é uma heresia. Esse homem não pode continuar vivo. Os discípulos passam por esse sofrimento, vimos que sim, foi duro para eles, Eu ainda comentava ontem que foi uma frustração de um projeto humano deles, Eles queriam que Jesus governasse Israel e eles se tornariam ministros do novo reino, Como os discípulos mais próximos do Senhor, eles se tornariam ministros do novo reino. Foi por isso que eles abandonaram a casa, a família, trabalho, tudo para seguir Jesus. Era um projeto humano que pereceu. Só que depois, quando Cristo aparece para eles ressuscitado, a chavinha muda. Eles compreendem, eles começam a compreender, por isso que nós estamos nesse período tão longo, é o período pascal, é o período mais longo do nosso calendário litúrgico, porque eles vão compreendendo aos poucos o que era a ressurreição. E aí eles vão atrás, lá em Isaías, eles vão compreender que Jesus era, na verdade, o servo sofredor, que Deus não poderia permitir que uma pessoa tão boa, que só fez o bem, pudesse morrer. E aí eles começam o processo de compreensão do que era a ressurreição. E quando eles veem Jesus ressuscitado, vencedor da morte, nós vamos ver que a conduta dos discípulos muda. Lembramos do segundo domingo da Páscoa, o famoso texto de Tomé. Eles estavam trancados por medo dos judeus num lugar. Quando Jesus aparece ressuscitado, muda. Eles começam a pregar em nome de Jesus. Eles são presos, eles apanham, eles morrem, afirmando que Cristo ressuscitou. Por quê? Porque eles fizeram a experiência da ressurreição. Portanto, eles sabiam que, mesmo que eles morressem, eles iriam ressuscitar. E aí Jesus usa uma parábola interessante, Ele dá um exemplo interessante. A mulher que deve dar à luz fica angustiada porque chegou a sua hora. A luz, que luz é essa? Para nós, a morte. Quando chega a hora da morte, a gente fica angustiado. Mas nós iremos gerar o quê? A vida eterna. Ele vai nos ressuscitar. Portanto, quando chegamos às portas da morte, nós ficamos angustiados. Mas depois que a criança nasceu, ela não lembra mais do sofrimento que ela acabou de passar. Quando nós ressuscitarmos, não vamos mais lembrar ou nos apegar ao sofrimento que nós vivemos nessa vida ou passamos por causa do momento da morte. Aquela angústia
daquele momento de ver que a vida está acabando, né? Que eu estou deixando este mundo. E aí ele diz, né? Ela já não se lembra do sofrimento por causa da alegria de ter vindo um homem ao mundo, né? A alegria nossa de termos ressuscitado com ele, nele e para ele. Então tudo aquilo que foi sofrimento fica para trás. Agora a vida é uma eterna alegria. E essa alegria, né, que deu força a enfrentar as dificuldades, as adversidades que os discípulos viveram neste período pós-Jesus. Eles vão ser açoitados, como eu falei, eles vão ser interrogados, eles vão ser presos. A grande maioria dos discípulos, dos apóstolos, morre através do martírio. O único que não morre martirizado é João, que é exilado na ilha de Patmos e acaba morrendo por idade avançada. Todos os outros vão morrer mártires. Pedro, Tiago e por aí vai. Então é essa compreensão de que essa alegria que Jesus nos proporciona, essa alegria verdadeira, é muito mais do que euforia, do que emoção, do que sentimento. É essa alegria que vem de dentro, que é a alegria da certeza de que Ele venceu a morte e ressuscitou. E ao ressuscitar nos garante também essa graça. Basta crermos nele, basta seguirmos os seus ensinamentos e com certeza nós também passaremos pelo mesmo processo que Ele passou. Da vida para a morte, da morte para a vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.